Hello there, it's me again. E aí, pessoal, sou eu de novo. Eu vou aproveitar e engatar um vídeo no outro, né? Vamos gravar mais um vídeo do Simple Past ou Past Simple, né? Dependendo do livro que você recorrer. Vamos lá. Então, é o seguinte, tá? Eu dei alguns exemplos aqui de alguns verbos irregulares, né? Então vamos continuar. Tem muita coisa para nós estudarmos hoje. Continuar estudando. Não vamos esgotar, né? Bom, tal como o verbo auxiliar do e das no presente, lembra que eu expliquei que o verbo do e o verbo das, eles são usados em perguntas, são usados em frases afirmativas e em respostas curtas, né? Ai, Thales, não tô lembrado, né? Então vamos ver. Does she like to cook? Só lembrando aqui, tá? Just a reminder, a revival. Vamos voltar para, né? Só para eu comparar uma coisa com a outra. Ela gosta de cozinhar? Aí você responde, yes, she likes to cook. Aqui, gente, eu tô fazendo a resposta completa. Quando eu faço a resposta completa na afirmativa, eu coloco S no verbo principal da frase, tá? Aqui tá uma locução, likes to cook, gosta de cozinhar, enfim. Você coloca o S no verbo. Porém, se eu faço uma resposta curta, yes, she does, eu uso o verbo auxiliar, ok? Quando eu faço a pergunta, observe que eu coloco o S no verbo do, né? O verbo do, quando ele leva S, como ele termina com uma vogal, você vai acrescentar S. É igual o verbo go. Go vai virar goes. Do vai virar does. Só que esse does aqui não é o verbo principal da frase, é o verbo auxiliar, tá? No, she doesn't. No, she doesn't. A resposta é curta. Ou, caso eu queira dar uma resposta completa, no, she doesn't like to cook. Então, verbo auxiliar aqui na negativa. Então, essa é a estrutura básica que nós já estudamos do presente. Agora, no passado, é a mesma coisa, só que com um verbo chamado did. Então, o verbo auxiliar no passado, ele se chama did. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Frases, né, que a gente usa no presente, frases que a gente usa no passado, enfim. He doesn't watch movies often. Ele não assiste a filmes com frequência. He doesn't watch movies often. Ok. Vamos passar essa frase na negativa? Então, he didn't watch movies last month. Observem que eu mudei aqui o advérbio, né? Aqui eu tô dando uma ideia de frequência, né? Ou seja, ele não assiste filmes com frequência. He doesn't watch movies often. Aqui eu passei a frase passado, né? Só para exemplificar a diferença. E mudei o advérbio, a locução adverbial. Então, assim, vocês têm que prestar atenção quando vocês formulam uma frase na afirmativa, na negativa, aliás, no passado, no presente, porque, assim, frequentemente você tem que mudar algumas coisas, né, para caracterizar. Então, é bom prestar atenção. Aqui vimos uma frase na negativa. Então, a negativa no passado, ela é bem similar à negativa do presente, só que ao invés de don't e doesn't, né, doesn't, você se lembra que a gente usa para he, she ou it. E no passado? No passado é tudo com did, gente. Não tem diferença. É I did, you did,
he did, she did, it did, we did, they did. Então, é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é o mesmo verbo, tá? Quando eu quero fazer perguntas, eu coloco o verbo na frente na frase, né? Então, did she go to work today? O dia ainda não acabou, né? Assim, por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, ela foi trabalhar ou foi ao trabalho hoje, ou seja, o dia ainda não acabou, eu fiz uma frase no passado, né? Provavelmente está ao final do dia. E essa pergunta era no passado. Então, did she go to work today? Ela foi ao trabalho hoje. Então, o verbo auxiliar, ele vem no início da frase, né? Ele faz pergunta. E quando eu faço a resposta, yes, a resposta curta é o mesmo esquema que a gente viu no presente simples. Ó. Yes, she did, no, she didn't. A diferença é que na resposta longa, vocês vão ter que prestar atenção. Ó. Did she go to work today? Yes, she went to work. Went é o passado do verbo go. É um verbo irregular. Então, assim, qual que é a diferença do passado para o presente? O passado você vai ter que se preocupar com mais coisas, porque você vai ter os regular verbs, os verbos regulares, e vai ter os verbos irregulares, irregular verbs. Os verbos regulares é muito fácil, você acrescenta ed, né, para frases na afirmativa. Para fazer perguntas, você não coloca ed, deixa o verbo no infinitivo, né? E respostas curtas, evidentemente, você não tem que se preocupar, porque você vai usar o verbo auxiliar. Os verbos irregulares, por sua vez, eles devem ser memorizados. Eles não seguem nenhum padrão conhecido, apesar que você pode agrupar alguns verbos que têm o mesmo comportamento, né? Que é assim, é igual. Por exemplo, cut, que é o verbo cortar, passado é cut. E o particípio é cut. O verbo colocar put, o passado é put, particípio put também. Então, assim, você vai agrupando, vai memorizando aos pouquinhos, né, sem estresse. Não faz igual aconteceu comigo, né, que lá no... Eu conto isso até no meu vídeo de intermediário avançado, que a aula é toda em inglês. Recomendo, né, depois que você pegar a base do idioma, eu recomendo a você assistir também. A tia lá, né, eu tô exagerando, né, a tia entre aspas, né, foi uma professora muito boa, mas eu lembro até hoje, e graças a ela que eu memorizei os verbos, porque ela fazia a gente decorar uma listagem, a listagem de verbos enorme, fazia a gente decorar para fazer a prova, né, e tinha que memorizar. E eu fiquei tão engajado em memorizar o negócio que eu acabei memorizando e nunca mais esqueci. Então, assim, eu tenho toda a listagem de verbos irregulares na cabeça. Ficou natural. Mas eu reconheço que não é uma coisa muito fácil, né? Assim, para você que tá marinheiro de primeira viagem, né? Mas, assim, tem coisa pior do que verbo irregular. Tem phrasal verbs, tem idiomatic expressions, as expressões idiomáticas. Então, assim, tem coisa muito pior, né? Assim, em termos de dificuldade, eu acho mais difícil, ou menos fácil. Mas, assim, se você gosta de inglês, ou você tá aprendendo agora, não é que é difícil, mas que requer um pouco mais de esforço. Você não vai aprender o idioma sem esforço, você realmente precisa se esforçar, se dedicar, né? Bom, como que eu faço? Eu vou mostrar algumas diferenças para vocês. O seguinte, ó. I played soccer last week, but
I didn't like it. Nossa, que frase enorme, né? Ó, I played soccer, ou seja, eu joguei futebol last week, semana passada, tá? Então, esses advérbios são dicas de como que você identifica o tempo verbal da frase, né? Tem uma série de exercícios clássicos em inglês, né? Que você vê um texto cheio de lacunas para você preencher os tempos verbais. Então, assim, é fácil, né? Mas é bom você conhecer as diferenças entre os tempos, identificar os advérbios. Por exemplo, last week só pode ser passado simples, não pode ser presente. O verbo play é um verbo regular, você acrescenta ed. But I didn't like it. Né? Americano sai emendando as palavras. By the way, né? A propósito, o inglês que eu aprendi, que eu tô mais habituado, é o inglês americano. O inglês britânico também tem as suas diferenças. Por incrível que pareça, eu entendo mais inglês americano que britânico. Entendo os dois, de modo geral. Entendo 95% do que eu ouço em programas de TV, em séries. Ou seja, eu não tenho problema com compreensão auditiva, né? Mas, enfim. Mas, assim, é notável que americanos saem emendando sons. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aí. Depois eu vou fazendo alguns vídeos de dicas de como eu estudo, né? Como eu estudava, como eu já estudei. Mas é um tema para próximos vídeos, não é para agora. Tem muita coisa pra gente ver, muita coisa pra gente tratar. Deixa eu ver aqui. He had the flu last night. Ele teve gripe noite passada. Had é o verbo have no passado, né? Caso eu queira fazer uma negativa, he didn't have fever. Ele não teve febre. He didn't have fever. Observe que quando eu uso o verbo auxiliar na negativa, o verbo ele volta para o infinitivo, para o bare infinitive, o infinitivo nu, né? O infinitivo sem a preposição to, né? Que o verbo é to have. O infinitivo que vem depois do verbo didn't é o verbo have. Então, se você escrever he didn't had, está errado. Você tem que voltar o verbo para o infinitivo. E last but not least, né? Última, mas não menos importante, eu vou dar um exemplo com o verbo do, para vocês entenderem o que é a diferença de um verbo auxiliar e o verbo principal. Did you do the laundry? Did you do the laundry? Você lavou as roupas, né? Você fez... do the laundry é como se fosse lavar roupa, né? E a gente vai ver também que, assim, o verbo fazer pode ser vários verbos, né? Os mais comuns são o verbo do e o verbo make. Mas, assim, tem expressões específicas. Por exemplo, eu não posso colocar make the laundry. Não. Make... Mas, por exemplo, eu posso dizer make a mistake, cometer um engano. Então, mais uma vez, são coisas que são memorizadas e que aos poucos você vai entendendo, tá? Muita coisa ainda pra gente ver. Did you do the laundry? Esse verbo do aqui é o verbo fazer. Esse verbo did é o verbo auxiliar que vai ajudar você a fazer perguntas no passado. Então, no... I didn't do the laundry. Ou então eu posso dizer no, I didn't, né? Resposta curta. Ou no, I didn't do. Agora, se eu quiser dizer que sim, eu lavei roupa. Yes, I did. Olha só que interessante. The laundry. Aí você me pergunta, Thales, esse did da pergunta, ele veio para a resposta? Não. Esse did aqui é o verbo fazer no passado.
O verbo do, o passado dele é did. Então, na verdade, o verbo do é o verbo principal da frase, é o verbo fazer. Esse é o verbo auxiliar, vai ajudar você a fazer pergunta. E na afirmativa, você vai falar yes, I did the laundry. Esse did aqui não é verbo auxiliar, é o verbo principal da frase. No entanto, se você fizer uma resposta curta, vai ficar yes, I did. Aí sim, esse yes, I did, o did aqui é um verbo auxiliar. Então, assim, eu estou explicando aqui o detalhezinho da gramática para você entender. Mas, assim, logo, você vai automatizando as coisas. Você não vai precisar memorizar a gramática ou ficar se preocupando demasiadamente com gramática. Gramática é importante. Gramática ajuda você a falar corretamente, ajuda você a entender as frases, né? E aos poucos você vai entendendo as coisas, né? Okay, people, I'm tired and I guess I will just end this video for today. Então, como eu tô cansado, já gravamos bastante. Hoje já gravei 3 vídeos, né? Eu acho que eu tô tentando equiparar, né? A série de vídeos que eu gravei toda em português com a série de vídeos que eu comecei a gravar em inglês, que já tem 103 vídeos. Assim, eu não acabei de gravar a série em inglês, para vocês terem uma ideia. Tem muita coisa. Acho que eu não cheguei nem na metade do que eu quero abordar. Então, realmente, é muita coisa, é muito conteúdo. Mas é um conteúdo que você vai vendo aos poucos, né? Até você conseguir assimilar tudo. Bye bye, people. I hope you have a wonderful week. Tenha uma ótima semana.